fatores que vão assegurar a melhoria do serviço prestado à população, como de acesso à energia e à água potável. E o Banco Mundial avisa que vai monitorar esse uso, até porque a garantia de transparência foi uma das condições para que Moçambique tivesse de volta este apoio. Dado o elevado peso da dívida pública de Moçambique, o apoio financeiro do Banco Mundial assume a forma de subvenções. Deste modo, o financiamento concedido por esta operação não aumenta a dívida pública de Moçambique. Em todo o mundo, o Banco Mundial financia programas através de governos, ao mesmo tempo que institui mecanismos de monitorização e auditoria para garantir que os fundos são utilizados para os fins a que se destinam. Este financiamento faz parte de um acordo de 3 pacotes para os próximos 3 anos. Porém, cada pacote será discutido de forma independente. O segundo, por exemplo, deverá ser acordado ainda este ano. Como vários outros parceiros, o Banco Mundial tinha cortado o apoio direto ao orçamento do Estado depois que foram despoletadas as dívidas ocultas em 2016. O ministro da Economia e Finanças diz que os funcionários públicos poderão receber com base na tabela salarial única no final de outubro, depois da revisão pontual a ser feita pelo Conselho de Ministros e pela Assembleia da República. Estamos num estágio muito avançado de aperfeiçoamento dos critérios de enquadramento que estão atualmente a ser testados a nível de consultas com vários órgãos do Estado, quer a nível central, quer a nível provincial. E esperamos esta semana concluir as discussões com os vários grupos profissionais existentes, associações profissionais, professores, médicos e outros, para ouvir as preocupações e depois de concluído este processo, a muito breve trecho, esperamos submeter uma proposta de revisão pontual da lei para apreciação pelo Conselho de Ministros antes do final deste mês. A nossa perspectiva é que esta revisão possa ser apreciada pela Assembleia da República o mais cedo possível. A nossa expectativa é que isso possa ocorrer no decurso do mês de setembro, de modo que em outubro o Estado possa pagar a todos os funcionários de acordo com a tabela salarial única, com os retroativos que forem devidos a partir do mês de julho. O Presidente da República diz que o país tem de apostar mais na mecanização da agricultura para melhorar os níveis de produção. A Filipe Nyusi fez o pronunciamento em Nhamatanda, onde entregou 100 tratores no âmbito do programa Sustenta. A mecanização traz muitos benefícios, que incluem não apenas o alívio ao trabalho duro e redução do tempo de trabalho, como também a melhoria da produtividade e eficiência na produção. Este pronunciamento do Presidente da República foi efetuado nesta segunda-feira no distrito de Nhamatanda, em Sofala, durante a entrega simbólica de 100 tratores aos camponeses daquela região do país. A entrega destes tratores faz parte do Sustenta. Sustenta é um programa nacional de integração da agricultura familiar em cadeias de valor produtivas. O mesmo tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos agregados familiares rurais através da promoção da agricultura sustentável. Filipe Nyusi instou aos pequenos agricultores, durante a entrega destes meios, a usarem os mesmos e os seus implementos para os objetivos para os quais foram adquiridos. Nyusi reiterou a necessidade da agricultura ser mecanizada e lembrou das suas vantagens. A lavoura e sementeira de 1 hectare pode levar apenas 2 horas. Com a mecanização que pretendemos alcançar, não estamos a falar apenas do uso de tratores. Estamos também a falar de toda a área de engenharia agrária que usa máquinas, implementos e ferramentas mecânicas em toda a cadeia agrária. Estamos a falar da industrialização da agricultura para produzir mais e melhor. Estamos a falar da agricultura mecanizada que vai desde o emprego de tração animal
evoluindo para o trator até as mais modernas práticas de agricultura, orientada através de satélites ou drone, dependendo da capacidade e realidade do meio onde esta agricultura é praticada. Com a entrega destes tratores, atinge-se a marca histórica de 1.087 tratores financiados pelo programa Sustenta em todo o país. O desafio, neste momento, é garantir a manutenção dos mesmos, requerendo um conjunto de medidas e políticas complementares. Entre as medidas em vista, podemos destacar a retoma da formação e certificação de operadores de máquinas agrícolas no Instituto Agrário a nível nacional. Formação de 500 mecânicos para a manutenção das máquinas em regime de bolsa pública. Fomento de soluções de mecanização ajustadas às necessidades das famílias produtoras, como unidades de microprocessamento agrícola. A revisão da política do diesel agrícola para permitir a acessibilidade real dos produtores ao diesel agrícola. Os beneficiários destes meios garantiram que irão aumentar a produção. Agora vamos conseguir trabalhar bem, porque antes nós trabalhamos à mão, mas com a máquina já vamos trabalhar bem a produzir coisas. Como eu tive com cabo curto, eu conseguia fazer 7 hectares. Mas agora com trator vou fazer mais do que 7 hectares. Os 1.087 tratores financiados pelo Sustenta representam um pouco mais de metade do parque de tratores em funcionamento a nível nacional e 82% de tratores comercializados nos últimos 7 anos. Os terroristas que atuam na província de Cabo Delgado são os mais cruéis de África. A informação é do Ministro da Defesa Nacional. Cristóvão Chume salienta que o grupo tem ramificações na região dos Grandes Lagos. Pela primeira vez, o setor da Defesa Nacional juntou académicos e militares experientes para discutir com base na ciência o terrorismo em Cabo Delgado. Cristóvão Chume lançou as questões de partida. Como é que um grupo de jovens de Mocimboa da Praia atacaram uma esquadra e se tornaram um símbolo da insurgência em Moçambique, constituindo-se hoje num dos grupos mais radicalizados no nosso continente e até um dos mais agressivos que opera no nosso continente. Como em pouco tempo, na província de Cabo Delgado, o grupo conseguiu se espalhar em toda a costa, desde Nangade, Palma, Mocimboa da Praia, chegando a Macomia, e hoje com alguns traços mais a sul da província de Cabo Delgado. E como é que este grupo conseguiu manter ramificações no subcontinente africano, com grandes referências na República Democrática do Congo e outros países daquela região de Grandes Lagos, dentro de uma network internacional com ligações fora do nosso continente. Chume quer que o setor da defesa use a ciência para dissipar dúvidas sobre a origem do fenômeno. Alguns até falaram de maldição do gás. Todos fomos à busca de explicação sobre a razão de ser do terrorismo em Moçambique. E por que Cabo Delgado? Edificaram-se e construíram-se análises sobre as causas. Estrelas mediáticas compareceram em todos os canais de comunicação. E fomos ditos, repetidamente, que as causas gravitavam à volta da pobreza, da exclusão social, da riqueza do gás, entre outras razões. De forma tímida, a Academia Nacional iniciou uma discussão das causas, sem ter conseguido até hoje passar para a comunidade nacional a razão objetiva deste fenômeno. Para o Ministro da Defesa, ainda não se sabem as causas do surgimento do grupo, mas reconhece que o mesmo aproveitou-se das fragilidades na segurança. Há um sindicato do crime organizado que se aproveita de diferentes fragilidades entre sistemas de segurança até a fraturas ideológicas. Em países ricos, a matriz do terrorismo é urbana.
nos nossos países é grandemente rural, de combate armado, ataca os pobres, cria deslocados, destrói infraestruturas sociais, econômicas e políticas. Mas ambas têm algo em comum: uma network internacional de financiamento para as suas investidas. Nutrem-se do tráfico de drogas, de armas e de recursos naturais. Como resposta, os Estados que sofrem de ações de terrorismo nunca caem. Todos os Estados são resilientes e sempre diziam aos soldados no Teatro de Operações Norte para que não desanimassem, porque no final o Estado vai vencer. A primeira Conferência Científica de Defesa e Segurança decorre no Instituto Superior de Estudos de Defesa Armando Guebuza, em Maputo, e tem duração de 4 dias. O chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas diz que continuam ataques esporádicos na província de Cabo Delgado. No entanto, Joaquim Mangraça revela que os terroristas perderam a capacidade de instalar bases ou de ocupar localidades. Na última atualização sobre a situação do terrorismo em Cabo Delgado, o Ministério da Defesa falou da prevalência de ataques esporádicos em alguns distritos. Esta segunda-feira, Joaquim Mangraça deu o ponto de situação. E a situação continua, o inimigo está enfraquecido. O terrorismo não se acaba num dia. Vamos continuar a ser vigilantes, cooperar com as populações para nos indicar onde eles estão. O que nós estamos a dizer é que não vão conseguir ter um quartel, uma localidade. É isso que não existe. Questionado sobre a prorrogação da presença da força da SADC em Cabo Delgado por mais um ano, Mangraça respondeu que continuamos de forma empenhada a coordenar com todas as forças no terreno, por forma a tirarmos o proveito e a interdependência nela existente. Portanto, o balanço que eu faço não excluo a nenhum país, a nenhuma organização. O esforço é conjunto e combinado. Mangraça defendeu o maior investimento no Exército. É preciso pensar nos militares estarem preparados, os recursos humanos, os materiais. Portanto, tem muita logística que envolve muito planeamento, até ao detalhe, para conseguir ter uma força operacional. O chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas falava esta segunda-feira à margem da primeira Conferência Científica de Defesa e Segurança, organizada pelo Instituto Superior de Estudos e de Defesa Armando Guebuza. 900.000 pessoas podem passar fome nos próximos dias na província de Cabo Delgado. A situação se deve à fraca produção, aliada à seca e ao terrorismo. A informação é do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional. População deslocada e terrorismo. Cabo Delgado é a província do país com o maior número de pessoas em risco de passar fome. Na campanha passada previa 1.800.000, mas da projeção até agosto é 1.400.000 pessoas, das quais 900.000 pessoas em Cabo Delgado, que estão em risco de insegurança alimentar. Não passam fome, mas estão em risco de insegurança alimentar. E as intervenções dos parceiros na assistência humanitária e tudo concentram-se nesses locais onde temos maiores choques para a questão da insegurança alimentar. O país está a melhorar o combate à desnutrição crônica em crianças até 5 anos de idade. Em 8 anos, a taxa de desnutrição baixou de 43% para 38%. As províncias da Zona Norte são as que apresentam números mais preocupantes. A Zona Norte é mais crítica, temos uma média de 46%, com Nampula com 46,7% e Cabo Delgado e Niassa com 45%.
nesta média nacional de 38. Onde temos o melhor cenário é na província de Maputo, onde temos o extremo, que é bom, que é 8%. A informação foi divulgada esta segunda-feira na cidade de Maputo, durante o 11º Conselho Consultivo do Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e Nutricional. O encontro juntou várias instituições públicas e privadas para debater, entre outros temas, a proposta de Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. 500 mil crianças vítimas do terrorismo em Cabo Delgado não têm acesso à alimentação, nem educação e serviços de saúde de qualidade. As organizações internacionais dizem que houve redução do apoio financeiro às iniciativas humanitárias. Há falta de dinheiro para o apoio às crianças deslocadas vítimas do conflito em Cabo Delgado. A constatação é de um grupo de 23 organizações humanitárias internacionais representado pela Save the Children. Temos crianças sem espaços amigos da criança disponível nos centros, sem espaços temporários de aprendizagem. Elas e as suas próprias famílias não têm uma fonte de água segura mais próxima. E sem até a questão de saúde, tem brigadas móveis de saúde, porque algumas crianças estão em tratamento. Os dados indicam elevados índices de desnutrição crônica, que já existia antes do conflito, só vem agravar na situação de Cabo Delgado. Então, temos crianças na situação de desnutrição crônica sem o devido acompanhamento e atendimento por limitações de fundos. As organizações internacionais dizem haver falta de priorização da assistência. O plano de resposta humanitária para o ano de 2022 tinha uma meta de mobilização de recursos equivalente a 338 milhões de dólares. Até junho deste ano, a análise que foi feita indicava que apenas cerca de 73 milhões haviam sido alocados para a resposta humanitária, o que correspondia basicamente a 19%. Segundo as fontes, a maior parte dos doadores estão sendo afetados pela crise provocada pela guerra na Ucrânia. Nampula celebra hoje 66 anos de elevação à categoria de cidade. Nas festividades, o edil de Nampula prometeu reabilitar todas as estradas do centro da cidade nos próximos 2 anos. É nestas condições que se encontram quase todas as avenidas e ruas do centro da cidade de Nampula. Os buracos no asfalto danificam sobretudo as viaturas e criam desconforto para quem transita por aqui. Por exemplo, aquela estrada de Cossore, não está bem, a escola secundária de Cossore não está bem a estrada. Melhoramento das estradas. Porque como é que estão as estradas? Estão cheias de covas. Na cerimônia de comemoração dos 66 anos da cidade de Nampula, esta segunda-feira, o presidente do município garantiu que nos próximos 2 anos haverá um grande trabalho de reabilitação das estradas do centro da cidade. Nós não vamos remover o alcatrão ou o asfalto que temos. Pura simplesmente vamos reforçar por uma nova camada. Isso chamamos recelagem. Vamos fazer recelagem de todas as ruas. E o contrato é de 2 anos a partir de já. O município de Nampula já tem um plano de estrutura urbana, garantiu Paulo Vanhali, e avisou que há casas que serão destruídas durante o processo de reorganização nos bairros suburbanos. Daqui para frente realmente vamos ter que fazer sofrer alguém, porque há muitas construções que não estão bem quadradas, que teremos que partir. Nampula é a 3ª maior cidade do país. Conta com mais de 700 mil habitantes. As mulheres de Nampula são conhecidas pelo gosto pela capulana. Nos dias de festa fazem questão de exaltar essa cultura. Nem consigo explicar, mas é uma coisa que a mulher macua vem com ele no sangue. Nós amamos, gostar é pouco nós amamos. Estar assim de capulana.
A vaidade das mulheres de Nampula inclui o uso de produtos locais de maquiagem, como é o caso do chamado muciro. Eu gosto de brincar com minhas filhas, de pintar muciro, ficar bonita. Sou eu, Rosa João, natural de Nampula, Hospital Central. Tchau, papá. 66 anos de elevação de Nampula à categoria de cidade. O Jornal da Noite sai agora para uma curta pausa, mas antes sai informação cambial para si que nos acompanha a partir da STV. Até já. De volta às notícias. Pelo menos 30 crianças com fendas labiais estão a ser operadas para corrigir a anomalia. As cirurgias começaram hoje no Hospital Central de Maputo. Viemos para cá. A gestação e o parto desta bebê foram normais, mas quando a mãe segurou a filha nos braços, descobriu um defeito nos lábios. Mas todo esse tempo não foi fácil. Ir à unidade sanitária, ter aqueles bebês diferentes do seu. Porque já sofria e por medo de ver sua filha passar pela mesma situação quando crescida, a mulher decidiu aderir à campanha de correção de fendas labiais. Veio da Beira para a cidade de Maputo na esperança de ver a filha com lábios normais. Às vezes a criança tira leite pelo nariz, às vezes a criança não pode sair com ela, não pode apanhar o resfriado, que já está com tosse, já está com gripe, então não é fácil uma bebê viver assim. Esta mãe e a filha estão na fila de espera para entrar na sala de operações, onde se encontra outro bebê a ser submetido à correção do defeito nos lábios. A cirurgia consiste em fechar esse defeito, resolver o problema que a criança tem. Idades compreendidas entre os 4 meses até 6 anos, mas até mais. Alguns vêm pela segunda vez, que já operaram o lábio, agora vêm para operar o palato. E até temos situações de adultos que nunca foram operados na vida. Por dia, serão feitas pelo menos 6 cirurgias. A abertura nos lábios e no céu da boca originam dificuldades na alimentação, cria alterações no alinhamento dos dentes e na fala, e há casos em que a pessoa fica surda no ouvido do lado onde existe a fenda. O Hospital Central de Maputo voltou a fazer cirurgias plásticas complexas. As operações retomaram 2 anos depois de uma interrupção forçada pela Covid-19. Até a semana passada, 9 pessoas tinham sido operadas. Com menos de 2 anos, Valentina Felisberto nasceu com uma deformidade no nariz. Ela passava mal quando respirava, quando eu tempo de frio, sempre andava com gripe que quase era toda hora. O sofrimento da pequena Valentina terminou semana passada, quando foi operada no Hospital Central de Maputo. Hoje, ela está bem, ela consegue respirar bem. André Manjate, também operado, passou 7 anos com ginecomastia, um distúrbio que provoca o crescimento de mamas em homens. Tinha que, às vezes, estar agasalhado mesmo com calor, que era constrangedor. É de bom grado o que fizeram, né? Estou muito feliz por isso. O Hospital Central de Maputo realiza com frequência operações plásticas, mas devido à pressão, dava prioridade aos casos urgentes. Aqueles casos mais urgentes nós conseguimos fazer, aqueles de vida ou morte, aqueles casos de cancro, mas aqueles casos de sequelas que têm deformidades estéticas, aqueles que não são assim vitais, né? Nós ficaram atrasados. Desta vez, o processo contou com o apoio de especialistas americanos e foram beneficiados 9 pacientes. Nós selecionamos os doentes que têm doenças mais complexas, então nós contamos com esta equipa dos Estados Unidos, que é uma equipa de alto nível, que eles dão-nos algum auxílio em termos de materiais, de recursos materiais, que também são necessários para algumas cirurgias. Há igualmente técnicos de cirurgia a serem treinados para reforçar a capacidade interna.
Fora de portas, a Rússia descarta soluções diplomáticas para o conflito com a Ucrânia. A guerra faz esta quarta-feira 6 meses. Mais de 350 crianças foram mortas e a Kiev já contabiliza prejuízos de mais de 113 mil milhões de dólares. A Rússia descarta soluções diplomáticas para o conflito com a Ucrânia. É momento de observarmos mais uma curta pausa, mas antes a previsão do estado do tempo para as próximas 24 horas. Começamos pelo sul do país. A capital Maputo vai registrar uma mínima de 12 e uma máxima de 26. Possibilidade de nevoeiro pela manhã. Em Xai-Xai, mesmo cenário, 16 de mínima e 25 de máxima. Inhambane, na Foz e Regra, uma máxima de 24 e uma mínima de 16 são as temperaturas esperadas. Avançamos agora ao centro do país, continuação do céu ligeiramente limpo. Beira, 26 de máxima e 20 de mínima. Chimoio, 22 de máxima e 12 de mínima. Em Climane, o cenário é meio contrário, são a previsão de céu pouco nublado e possibilidade de chuviscos, 26 de máxima e 20 de mínima. Tete, céu limpo, 33 de máxima e 19 de mínima. Será este o ponto mais quente do país. Avançamos agora ao norte do país, começamos por Nampula, 29 de máxima e 19 de mínima. Lixinga, 25 de máxima e 10 de mínima. Pemba, em Cabo Delgado, a previsão de chuviscos e céu pouco nublado, uma mínima de 20 e uma máxima de 28. Até já. Retomamos as notícias. A UNITA encerrou hoje a campanha eleitoral em Angola. Adalberto Costa Júnior fez um comício no bairro Kazenga, nos arredores de Luanda. Prometeu mudar radicalmente Angola em benefício dos cidadãos. A UNITA escolheu Kazenga para mostrar a sua força e que está disposto a tudo para vencer a eleição da próxima quarta-feira. Abel Chivukuvuku, candidato a vice-presidente de Angola, foi o primeiro a discursar pedindo voto aos angolanos pelas seguintes razões. As nossas sinceras desculpas pelos problemas técnicos apresentados neste apontamento de reportagem. Vamos agora em direto a Luanda, ter com Francisco Malhata e Pedro Amba, jornalistas da STV que acompanham a par e passo todo este processo das eleições em Angola. Esta noite, Francisco Malhata se encontra no terreno para nos dar o ponto de situação do ambiente que se vive em Angola. A campanha Malhata terminou hoje. Boa noite. Boa noite, Isaura. De fato, a campanha eleitoral já está há quase 3 horas para terminar e todos os partidos já organizaram e já realizaram todos os eventos relativos à campanha eleitoral. Certamente que nesta altura estão a comemorar aquilo que foram os 30 dias de campanha intensiva um pouco por todo o país. A UNITA foi o último partido a realizar o seu evento agora ao cair da tarde, que foi um comício bastante concorrido, e tal como ilustramos há pouco, no bairro de Kazenga. E dizer ainda que estas eleições são marcadas por alguma contestação já por parte da UNITA relativamente a questões eleitorais, a questão de recenseamento eleitoral, a questão de a UNITA acha que os órgãos do Estado angolano têm estado a beneficiar, portanto, o seu concorrente direto, o MPLA, justamente a relação à imprensa, a cobertura de imprensa, o acesso a locais públicos para poder colocar a sua propaganda política, panfletos, entre outros, mas também colocou a questão ainda de que, por essa razão, está organizado e que submeteu a diversas instâncias, quer do Tribunal, quer da CNE, diversos documentos a contestar a forma como o Estado tem estado a favorecer o MPLA, mas não teve qualquer resposta. E como resposta a esta situação, Adalberto Costa Júnior
diz que apela aos eleitores, portanto, a permanecerem nas proximidades, portanto, das assembleias de voto logo após, porque entende que é preciso controlar. E também disse que, fora o que disse na reportagem que passamos, que estão muito bem preparados para controlar o voto, tem muito mais delegados do que qualquer outro partido e que, portanto, o seu grupo é uma seleção nacional de Angola. Portanto, é o que se espera a partir de amanhã. Já não há nada de campanha, é um momento em que os angolanos vão parar para refletir que país querem, qual é o partido que querem que continue, possa governar Angola nos próximos 5 anos, para na quarta-feira irem depositar voto a favor do partido, portanto, que vão escolher. Há muita expectativa, quer na UNITA, quer no MPLA. O MPLA também organizou um evento de massas hoje, que foi um evento da Organização da Mulher Angolana, que esteve lá o presidente João Lourenço, lotaram completamente o pavilhão de Quilamba, e as mulheres estiveram em força a darem seu apoio ao presidente angolano em exercício e que estão prontas para votar no MPLA. Por isso, a moral da MPLA também, por conta destes 2 últimos eventos, está em alta, acredita que vai, mais uma vez, vencer folgadamente estas eleições. Mas a UNITA também, por seu lado, que tem estado a ter apoios de dissidentes, tanto do MPLA, e também acredita nisto, tem uma massa do eleitorado muito forte. Por acaso, ainda hoje fizemos uma reportagem que, portanto, poderá ser vista no Noite Informativa, que é uma reportagem que mostra as pessoas na rua, principalmente as mulheres vendedeiras de rua, a dizerem claramente que querem mudanças e que apoiam na UNITA. E por conta deste movimento, a UNITA também acredita que vai ser vitorioso, portanto, nas eleições dia 24 de agosto. Portanto, a partir desta altura, os dados estão lançados e vamos ver quem tira a sorte grande no dia 24 de agosto. Isaura. Obrigada, Francisco Manilhata. A campanha já terminou em Angola. A UNITA encerrou a campanha com um comício popular nos arredores da capital angolana. Já o MPLA, as mulheres deste partido reuniram-se com as outras para fazer o seu último pedido de voto. Vamos seguir agora com o desporto. O secretário de Estado do Desporto acusa a Federação Moçambicana de Futebol de falta de organização e de ter sido precipitada na decisão de desistir do CAN Sub-23. Gilberto Mendes diz que o governo vai financiar a participação das seleções de futebol, a Sub-23 e 17, em competições internacionais. Seria de todo o interesse que nós pudéssemos marcar presença. Mas é preciso também não fecharmos os olhos à realidade. Há muitas frentes e tudo isso é dinheiro. E não há dinheiro suficiente para todos. Dias depois de ter assumido falta de dinheiro, Carlos Gilberto Mendes mudou de discurso em relação à participação das seleções de futebol sub-23 e sub-17 nas competições internacionais. Nós ainda não desistimos, nós acreditamos que provavelmente devemos conseguir participar nas duas categorias, se as condições técnicas ainda o permitirem. Haveremos de fazer a mobilização de meios para que a gente não fique de fora, tal como fizemos quando foi do Afrobasket. O secretário de Estado do Desporto critica a precipitação da FMF no tratamento do dossiê. O dirigente disse estranhar que a FMF não tivesse esgotado todas as possibilidades antes de tomar tal decisão. O importante é não desistirmos antes de tentarmos todas as vias. Eu acho que a Federação ainda não tinha esgotado todas as vias, portanto podia ter insistido um bocadinho mais, já podia ter comunicado um bocadinho mais connosco e provavelmente encontrássemos uma saída. Carlos Gilberto Mendes lamenta ainda que Chiquinho Conde não tenha sido informado muito antes de emitida a medida. Provavelmente, se calhar, faltou comunicação, ou é a maneira deles de comunicarem, não sei. O secretário de Estado do Desporto falava à margem da cerimónia de homenagem aos atletas de boxe que recentemente conquistaram medalhas de prata e bronze nos Jogos da Commonwealth, em Birmingham. Os pugilistas Rad Gramana, Tiago Muxanga e Alcinda Panguane foram homenageados por terem conquistado medalhas de prata e bronze nos Jogos da Commonwealth.
Cada um dos atletas recebeu 100 mil meticais. A iniciativa visa estimular os atletas que nos últimos anos têm levado bem alto a bandeira nacional. Nos recém-terminados Jogos da Commonwealth, no Reino Unido, foram os únicos da delegação moçambicana que subiram ao pódio. Um reconhecimento do nosso trabalho e do nosso esforço ao longo desses todos os anos. Significa muito para mim porque tivemos muito trabalho sem algum reconhecimento e agradecer mesmo. Eu acredito que já estamos a ser reconhecidos, não a nível de valores monetários, mas a nível do desporto em si. A partir de mim, a partir do Tiago e da Rádio, por ter trazido medalhas para Moçambique. O presidente da Federação Moçambicana de Boxe diz que a homenagem é sinal de que o trabalho que está a ser feito é assinalável. Estamos a ser observados e o nosso esforço não tem sido em vão. Parabéns aos atletas, a Alcinda, a Radi e ao Tiago. Eu sei que vocês querem mais e que vocês têm capacidade de conseguirem mais e vão conseguir. Para o presidente da Montepuez, Ruby Mining, Samora Machel Júnior, o sucesso dos 3 atletas e da modalidade de boxe merece ser acarinhado por todos. Mesmo no cenário de dificuldades enfrentadas pelo desporto moçambicano, eles orgulhosamente carregaram a bandeira de Moçambique para o mundo ver. Além dos atletas, Lucas Sinói mereceu também homenagem num valor de 35 mil meticais e a Federação Moçambicana de Boxe recebeu 50 mil meticais. A União Desportiva do Songo venceu o Ferroviário da Beira por 1-0. Os hidroelétricos somam agora 25 pontos, mais 7 que a Black Bulls e o Costa do Sol. A União Desportiva de Songo mantém-se imaculada e vai a mais uma paragem do campeonato com uma vantagem larga sobre os seus diretos perseguidores. E já com estatuto de campeão de inverno. Contra um adversário de peso na 9ª jornada, os hidroelétricos passaram em mais um teste de consistência e seguraram a liderança na poltrona. Às ordens de Carlos Manuel, a equipa de Songo não teve mãos a medir, vencendo o Ferroviário da Beira por 1-0 com um golo de mestria de Nelson de Divrassone. Depois da derrota na jornada anterior, o Costa do Sol voltou ao caminho das vitórias. O conjunto orientado por Artur Semedo venceu por 2-0 ao Incomate de Chinavane. Eis os resultados da 9ª jornada. Ferroviário de Nacala 1, Associação Desportiva de Vilanculo 0, Ferroviário de Lixinga 1, Liga Desportiva de Maputo 0, Ferroviário de Nampula 0, Black Bulls 2, Machetes de Mucuba 0, Ferroviário de Maputo 0, Costa do Sol 2, Incomate de Chinavane 0, União Desportiva de Songo 1, Ferroviário da Beira 0. Na classificação, a União Desportiva de Songo apresenta-se com 25 pontos contra 18 da Black Bulls e do Costa do Sol, enquanto o Machetes de Mucuba é 12º e último, com 3. Ainda no desporto, a cidade de Maputo vai acolher de 25 a 28 deste mês o Campeonato Nacional de Atletismo de Pista. A prova vai decorrer no Parque dos Continuadores. O Parque dos Continuadores volta a acolher provas de atletismo com a realização do Campeonato Nacional. Para esta prova já foram inscritos 300 atletas, entre nacionais e estrangeiros. A prova será disputada em ambos os sexos, divididos em 3 escalões, juvenis, juniores e seniores em várias especialidades. Pela primeira vez no país será introduzido a Photofinish, um dispositivo que serve para o registro das marcas, para garantir o seu reconhecimento a nível internacional. A realização do Campeonato Nacional acontece numa altura em que o presidente da Federação Moçambicana de Atletismo, Kamal Badru, é contestado por 6 associações provinciais. As agremiações exigem que o mesmo abandone a federação por, segundo eles, não estar a servir a modalidade. É momento agora de conhecermos os destaques do Noite Informativa de hoje. Município, boa noite. Quais são os temas que compõem o Noite Informativa? Muito boa noite, Isaura. Boa noite aos nossos telespectadores. Quando passam perto de 5 anos desde o primeiro ataque terrorista no norte do país, o governo ainda não sabe quais são as razões da instabilidade
política na província de Cabo Delgado. Quem assim o assumiu hoje foi o ministro da Defesa Nacional, Cristóvão Chume. Chume diz que nem as academias, nem os comentadores mais mediáticos conseguiram até aqui apresentar uma explicação sobre as razões da instabilidade política no norte do país. As afirmações do ministro da Defesa deixam a partida duas perguntas no ar. A primeira é como é que Moçambique está a resolver um conflito sem saber quais são as suas razões, quais são as suas raízes, o que explica este conflito. A segunda questão é se 5 anos não foi tempo suficiente para uma avaliação rigorosa sobre as causas deste conflito. Se nestes 5 anos os vários estudos, análises que foram feitas, incluindo do Departamento do Estado dos Estados Unidos, que indicou que é o Estado Islâmico de África a atuar em Moçambique, se toda esta produção intelectual tem ou não algum valor. É tema para Agostinho Zacarias logo a abrir o Noite Informativa de hoje. O Banco Mundial volta a financiar o orçamento do Estado. Vai injetar ainda este ano 300 milhões de dólares norte-americanos. Este valor vai servir para financiar áreas sociais e também programas de reforma ao nível das contas públicas. Este regresso do Banco Mundial não é propriamente uma novidade. Depois do regresso do FMI, que vai sempre à frente do Banco Mundial, era previsível a retoma do Banco Mundial ao financiamento, ao orçamento do Estado moçambicano. É preciso lembrar que os 300 milhões de dólares norte-americanos que vão entrar agora, eles foram aprovados em julho pelo Conselho de Administração do Banco Mundial. É preciso também separar as águas. O Banco Mundial tinha suspenso o financiamento direto ao orçamento do Estado, mas continua a ser um dos principais parceiros internacionais de Moçambique. Digamos, um dos principais motores do financiamento ao desenvolvimento em Moçambique. Só para termos uma ideia, entre 2018 e 2022, este ano, o apoio do Banco Mundial aumentou de cerca de 500 milhões de dólares norte-americanos para 1.250 milhões de dólares norte-americanos. Isto é, este ano, 2022, o Banco Mundial vai introduzir na economia moçambicana 1.250 milhões de dólares norte-americanos. Depois do Banco Mundial, a questão é se os países regressam desta ou não, uma vez que as instituições, o FMI e o Banco Mundial, já vão, portanto, apoiar diretamente o Estado moçambicano em termos orçamentais. O Orçamento do Estado é a expressão financeira do Plano Anual de Atividades do Governo. Vamos também analisar o impacto da retoma do financiamento do Orçamento do Estado pelo Banco Mundial aqui no Noite Informativa. Temos 2 temas internacionais, mas com uma ponte, digamos assim, com Moçambique. O primeiro são as eleições em Angola. Vamos continuar a analisar, especialmente as incidências do último dia de campanha. Vamos olhar para as intervenções dos 2 principais candidatos ou partidos, MPLA e UNITA. Vamos olhar para os últimos dias de campanha e vamos discutir, portanto, toda a temperatura política que se vive neste momento em Angola, principalmente Luanda, que é o principal círculo eleitoral e o centro urbano de Angola. Uma análise que será feita por Francisco Malhato, nosso enviado especial a Angola, mas vamos também contar com a presença de Luís Jimbo, angolano e presidente da Comissão de Observação Eleitoral naquele país. O outro tema é a guerra na Ucrânia. Passam mais de 6 meses, o secretário-geral das Nações Unidas esteve na Ucrânia. Não há, portanto, ainda uma perspectiva para o fim deste conflito. O que há são impactos ao nível da economia, em particular a economia moçambicana. Vamos ver quais são os mecanismos de transmissão desta crise passados 6 meses de conflito. Há, portanto, 2 impactos imediatos visíveis logo à partida, que é o aumento do preço dos combustíveis, o aumento de fertilizantes, entre outras matérias-primas. É Hilário Chacate, professor de Relações Internacionais, que vai nos acompanhar nesta viagem de compreender melhor que impacto a guerra na Ucrânia tem no nosso país. Este o menu para hoje, caro telespectador. Nós servimos-lo já a seguir ao Jornal da Noite, na STV Notícias, no programa Noite Informativa. Aguardamos por si. Até já.
O convite está feito, daqui a pouco, depois do Jornal da Noite. Chegamos ao fim das notícias. Obrigada pela atenção dispensada. Ficam os votos de boa noite, bom descanso e até amanhã.